Oi! Hoje é a primeira parte da leitura comentada de Esaú e Jacó, escrito por Machado de Assis, aqui no nosso projeto de lermos todos os 9 romances publicados pelo autor. E finalmente estamos aqui nessa fase derradeira do projeto de leitura de todos os 9 romances do Machado de Assis. Vocês lembram, né? Começamos lá em 2018 com os primeiros livros que ele publicou, ainda na sua fase romântica, que eram Ressurreição, Amor e a Luva, Helena e, por fim, Yaya Garcia. Todos eles aqui nesse volume 1. Depois, continuamos com o início da sua fase realista, com os clássicos, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e, claro, o classicão Dom Casmurro, que estavam todos, claro, no volume 2 dessa coleção. E por fim, agora chegamos nos derradeiros 2 últimos títulos, Esaú e Jacó e, por fim, Memorial de Ares, todos eles no volume 3. E lembrando, né, nesse volume 3 também tem os contos consagrados, uma pequena seleção de algumas histórias curtas que o Machadão também criou. Claro, já estou aproveitando para fazer o jabá, né? Quem está acompanhando o projeto aqui, eu sempre recomendo, utilizem esse box da Nova Fronteira, que tem todos os romances e também uma seleção de contos consagrados. Sempre vale frisar, né? Eu deixo aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir através da Amazon. Vocês sabem, né? Se vocês fazem a compra através desse link, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer mais um pouquinho. Mas enfim, feito o jabá, vamos começar com o título de hoje, a primeira parte de Esaú e Jacó. Daqui a pouco, mais pra frente no vídeo, eu vou também fazer uma indicação de outro projeto de leitura também que está começando aqui no Mantados de Livros. Mas vamos a Esaú e Jacó. Vamos combinar uma coisa, né? Com certeza, Esaú e Jacó é um dos livros menos conhecidos do Machado de Assis. Mas, no geral, as pessoas conseguem dizer que a história trata-se de 2 irmãos. No caso, gêmeos. Bom, para falar a verdade, saber que são gêmeos acho que muita gente até desconhece, mas de qualquer jeito é como a história vai se principiando por aqui. Aliás, deixa eu dizer, né? Essa primeira parte da leitura comentada trata do capítulo 1 até o 26. Bom, e lá no princípio está lá a mamãe desses gêmeos indo conhecer uma adivinha no Morro Carioca. Ela está interessada em saber como será o futuro dos seus pimpolhos. Claro que ela não vai sozinha, ela leva junto a sua irmã Perpétua. E quando ela está já diante da adivinha, de nome Bárbara, ela, quando vai se identificar, ela fala mesmo o seu próprio nome, Maria. Mas durante todo o decorrer dessa história, ela vai ser conhecida por seu apelido, Natividade, que é um detalhe interessante ali colocado pelo Machado de Assis, né? Uma mãe de gêmeos chamada Natividade. É uma sacadinha que ele fez com nomes. Ele não costuma fazer muito isso no Machado de Assis. Muitos autores fazem isso, né? Batizam os seus personagens com nomes marcantes que têm um significado correspondente à sua história ao longo da narrativa. Enfim, mamãe e titia estão interessados em saber do futuro dos moleques. Só que essa tal adivinha, digamos que ela não é muito explícita, ela não dá muito detalhe do que realmente vai acontecer com eles lá no futuro. Ela só diz que sim, acontecerão coisas futuras. E as duas ficam perguntando, tá, mas sei, vai acontecer coisas, mas são boas ou são más? E aí ela enrola, aliás, ela só enrola, mas as duas ficam com uma boa sensação daquilo, de tudo que ela passa para elas. Ou do nada, né, para falar a verdade. Uma cena curiosa, né? Na verdade temos aquele grande misticismo, aquela crendice popular. E lembrando, né? Esses personagens aqui não são pobres, são típicos personagens do Machadão. Uma família rica que vai à procura de uma informação que podemos dizer que talvez a classe mais baixa da sociedade que fique mais interessada ou que crê exatamente nisso. É um detalhe interessante aqui nessa história do Machadão, que sempre a gente sabe, né? Ele faz muitos comentários a respeito da sociedade carioca lá daquela época que ele viveu, né? E em termos de crença, com certeza, outros detalhes vão se alinhar daqui a pouquinho. O curioso é que a história também dá um pequeno retorno ao passado, informando pra gente do momento onde ela soube a Natividade que estava grávida e contou ao seu marido. De nome ali para a intimidade da família Agostinho, mas no decorrer da história é sempre chamado de Santos praticamente. Mas enfim, ela comunica que está grávida, eles já começam a fazer planos. Ora desejam ter um menino, ora pensam em ter uma menina. Enfim, aquela coisa típica dos pais. Mas
Quando enfim nasce os rebentos e se descobre, né, que são gêmeos, ou se confirma, né, porque provavelmente eu acho que algum médico deve ter dito que havia dois ali dentro daquela barriga. Mas enfim, né, acabam se batizando esses dois moleques. E aí foi até uma surpresa para mim ao ler o texto pela primeira vez, é que o nome deles não é Esaú e Jacó, mas Pedro e Paulo. Sim, correspondente à famosa dupla lá de apóstolos, né, contidos na Bíblia. Aliás, Esaú e Jacó também sai da Bíblia, mas isso é uma questão mais para frente também com certeza aqui nessa história. Claro, né, em termos de mãe e pai, eles, claro, pensam que os dois gêmeos sempre serão unidos com aquela afinidade maior, por serem gêmeos, muito maior, né, que irmãos comuns, né, que nascem com diferenças de anos até. Só que uma coisa já faz a cabeça desses dois pensarem diferente por causa de uma pergunta que aquela adivinha fez para Natividade. Ela perguntou se eles já brigavam antes. E ela, claro, ela e a irmã ficaram curiosos. Como assim brigaram antes? Antes de nascer? Pois é, eles já brigavam antes. E aí, mamãe respondeu, digamos, eu tive uma gravidez um pouco difícil, sentia um pouco de dores. E aí, sim, a adivinha meio que disse por ali, né? E também, tanto a Natividade quanto os santos, o Agostinho, pensaram a mesma coisa. Então, aquelas dores que você sentia, aquele remeleixo que os bebês faziam dentro da barriga, será que eles estavam brigando? Outra crendice popular que começou a se somar aí, e também com o viés da religião espírita. Sim, por exemplo, o Agostinho é devoto da religião espírita. Então começa aquelas coisas de uma vida pregressa, mais ainda do que ações ali dentro do ventre da mãe. Sim, eles pensam em algo passado. Inclusive, o papai Agostinho quer até perguntar para o seu mestre lá, do Espiritismo, se realmente isso é possível. Só que a Natividade diz, não faça esse tipo de pergunta lá para... não envolva a religião, né, no caso aqui, tão íntimo nosso. Né? Ele, por sua vez, até diz que sim, concorda com a mulher, mas fica com aquela vontade, né, de fazer a pergunta, se realmente isso é possível, né, uma vida passada dos dois filhos, já exercer alguma influência para o futuro. Afinal de contas, tem esse contraste. A adivinha diz que afirma, né, eles serão unidos, mas também há uma briga pregressa, seja na barriga, no ventre, seja numa vida passada. Como essa coisa consegue se unir? Como eles podem ter brigado antes e agora serem felizes juntos? E disso a gente já começa a dizer algo interessante a respeito de todos esses primeiros capítulos aqui de Esaú e Jacó. O tempo todo Machado está fazendo uma dualidade entre as coisas. Começa, claro, no básico, né, que é irmãos gêmeos. E daí você pode pensar, bom, eles podem ter personalidades distintas, um ser mais agitado, outro ser mais calmo, por exemplo, que é uma coisa clássica em histórias de gêmeos. Mas não, o Machadão já começa a ter umas oposições em termos de crença popular, de uma coisa mais científica. E depois já temos um certo contraste também, colocando uma religião do espiritismo em comparação com o cristianismo, que entra por causa de uma cena, também lá no começo da história, quando eles pedem uma missa por um conhecido que faleceu, né? E é uma situação também interessante, uma oposição também meio que social ali daquela família. Lembrando que o Agostinho era pobre antigamente, mas ele conseguiu uma fortuna quando teve uma situação de alta de ações. Ele conseguiu ganhar uma boa quantia. Ele acabou ficando rico, para falar a verdade. E quando eles fazem essa encomenda para o morto, uma missa, eles fazem numa igreja muito distante de onde eles moram, uma situação onde ninguém de conhecidos saberia o que eles fizeram essa encomenda. Então, o tempo todo, esse texto também do Machado faz essa oposição entre o ser rico e o ser pobre, como também de ser uma pessoa educada na fase do rico, em comparação com uma pessoa grosseira em comparação aos pobres. O tempo todo temos essas dualidades e mais acontecem no decorrer aqui desses primeiros capítulos. Como, por exemplo, se tratando de política e até economia. Mas ainda a respeito ali do misticismo, dessa dualidade, temos uma cena muito interessante onde aparece um personagem que sim vai ganhar bastante destaque aqui nessa história. Bom, pelo menos eu acho, ou pelo menos no próximo livro. Por quê? Porque justamente aparece o tal do Aires,
o conselheiro Aires, que escreveu Memorial de Aires, que é justamente o próximo livro do Machado de Assis. Sim, tanto Isaú e Jacó quanto Memorial de Aires têm uma afinidade porque tem um personagem em comum. Isso não é a primeira vez, claro, que o Machado de Assis faz isso, né? Ele já fez lá com Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, porque justamente o personagem Quincas Borba aparecia lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Enfim, é uma coisa que o Machadão sempre fez e pena que ele faleceu, porque talvez ele continuasse a fazer isso num terceiro livro, onde tivesse outra mistura. Enfim, ele gostava de fazer isso. Pena que ele não pôde escrever mais outras obras. Mas o que importa disso, que eu estou lembrando o Aires, é que justamente numa dada situação onde está Agostinho e também o seu mestre espiritual, o Plácido, eles perguntam ao cético Aires se é possível essa coisa da vida passada interferir na nova vida. Claro que o Aires não vai por essa vertente de maneira alguma, mas como ele é um sujeito diplomata de carreira, aliás, né, ele fica literalmente em cima do muro. Ele não diz nem sim, nem não. Naquela coisa de não podemos ofender nenhum dos dois lados. E não interessa, claro, a opinião dele. Eu espero que esse personagem volte a aparecer aqui no decorrer da história, porque ele teve uma atitude bastante interessante ali. Bom, e dito tudo isso, a gente já começa a fazer um pequeno apanhado desses primeiros lotes de capítulos. Ainda não todos do que a gente vai ver hoje, mas dá pra dizer que ele fica focando muito nesta infância dos meninos. E aí eu começo a me recordar, será que esse livro aqui vai ser no mesmo esquema de Dom Casmurro, que vai falar sobre algo importante lá do personagem Bento, e no fim a gente fica percebendo que ele fica enrolando muito a respeito da sua infância? Será que vai acontecer a mesma coisa aqui? Teremos muito da infância, tanto de Pedro quanto de Paulo? Talvez a gente demore a perceber a real coisa que vai ser tratada aqui nesse livro? Sim e não, né? Comecei a ficar com essa sensação. E também, outra coisa também essencial, por enquanto, em todo esse começo, e aí sim, todos os capítulos que abrangem essa primeira parte de leitura comentada, essa história não se apresenta como romântica. O que vamos combinar, né? Todos os romances do Machado de Assis tratam de uma questão romântica, se não a principal, ela está embutida ali no meio, com certeza. Você pode colocar isso em todos os outros livros que a gente viu até agora do Machadão. Bom, claro que daqui a pouco isso vai se resolver, daqui a pouquinho. Mas enfim, quando eu comecei a já sentir que a história estava tendendo a enrolar, aí que a gente percebe uma característica, claro, bem marcante aqui também desse narrador aqui da sua fase realista. Temos de novo aquele narrador que fica tirando sarro do leitor. E aqui podemos dizer que ele faz até um contraste com aquele do Dom Casmurro. Vocês lembram que num certo momento lá das aventuras de Bentinho, ou seja, o próprio Bento Santiago que narrava a história, né, ele dizia que eu quero contar sobre a minha fase adulta, mas eu estou me demorando aqui na minha fase da infância, da adolescência, mas porque é importante, não se acanhe, eu vou chegar lá onde eu quero. Mas o curioso é que aquele outro narrador do livro anterior, ele queria contar vários detalhes. E esse narrador de agora, de Isaú e Jacó, ele diz: vocês querem que eu conte a respeito de tal coisa? Eu acho que eu vou contar, mas não vou contar não, eu vou pular essa fase, eu vou pular anos. E é o que ele começa a fazer realmente. Depois de um certo momento, de tudo isso que eu falei para vocês, ele começa a pular 5, 4 anos, vai pulando aos poucos e claro, os meninos vão crescendo. O que na verdade ele quer dar apenas um pequeno apanhado aqui e ali da personalidade justamente desses moleques, que começa a ficar bastante interessante. Mas antes ainda vale dizer uma cena muito a respeito das amas de leites dos garotos, que trata-se do capítulo 17, intitulado Tudo o que Restrinjo, que começa assim, né? Os gêmeos, não tendo o que fazer, iam mamando. Mas o que trata esse capítulo aqui é sensacional, um dos melhores que eu li aqui nesse primeiro lote de capítulos. Com certeza, eu acho que vocês vão concordar comigo também. Mas enfim, eles vão começar a crescer. E aí se destacam três grandes momentos aqui da fase desses garotos que vão crescendo. Como eles são muito tinhosos. Aquele tipo de criança, né, que sabe que se for um pouquinho birrenta, vai conseguir o que quer. Aí aqui se destaca muito que eles gostam de doces. Eles armam um trambique aqui, outro ali, né, para conquistar, claro, que venha doces para as boquinhas deles. Ou seja, eles conseguem dobrar tanto a mãe quanto o pai. Um outro ponto que também destacou bastante é uma questão a respeito de uma ama seca
que numa certa ocasião, se não me engano, quando eles já tinham acho que 6 anos de idade, eles perceberam que ela roubou um pertence da sua mãe. Na ocasião, eles não a delataram. E aí uma questão interessante que o Machado também colocou no texto. Por que eles não fizeram isso? Porque eles não contaram aos pais que havia uma ladra ali na família. Não falaram nada porque era uma coisa da reciprocidade do amor. Pelo carinho dessa ama seca para com eles, eles não tiveram coragem de delatar ela, mas o fizeram depois de anos, acho que uns 2, 3 anos depois, num bate-papo ali familiar, eles acabaram confirmando: ah não, naquela ocasião foi fulana mesmo que levou o objeto. Uma situação bem curiosa mesmo que o Machado criou aqui para esse livro, Esaú e Jacó. E uma outra mais interessante ainda, aí quando eles estavam um pouco mais velhos, já na casa dos 16 anos, que é um dos melhores capítulos também, que é uma compra que eles estão fazendo de gravuras a respeito de algumas personalidades reais ali daquela época. E vale lembrar, né, que eles já estavam ficando mocinhos, já estavam com pensamentos mais adultos. E acabamos descobrindo que o Pedro, ele tende a ser um republicano. Já o Paulo é mais monarquista. Eles acabam brigando por causa disso. Que também vale lembrar, né? O dia do nascimento dos dois foi justamente aquele onde Dom Pedro I saiu do trono e entrou Dom Pedro II. Aliás, também tem uma outra cena interessante a respeito dessa ocasião, onde pessoas perguntam: que dia que vocês nasceram? E cada um responde que diz que nasceu quando Pedro I caiu, e o outro responde que foi quando Pedro II entrou para o trono. Aí a dualidade de novo na política, né? Sai um imperador, entra outro logo em seguida. E depois, quando os dois estão lá numa loja de gravuras comprando a respeito de algumas personalidades os seus retratos, temos também a questão política de novo, mas embute aí a questão econômica, que acho que muita gente já talvez nem perceba. Na questão política é fácil, né? Porque um dos irmãos quer comprar um retrato do Robespierre e o outro do Luís XV, XVI. E claro, né, uma oposição ao outro, né, por causa do Robespierre, o Luís XVI perdeu a cabeça, isso, claro, da França. Mas pouca gente percebe que nesse capítulo aí tratamos também de uma questão econômica, da dualidade. O Pedro, ou Paulo, agora eu não lembro, quer comprar uma certa gravura. E o vendedor pede um valor meio que exorbitante, né? Ele não concorda com aquele preço, né, da ilustração. Claro que o vendedor tenta barganhar, mudar o preço, mas meio que os dois acabam não entrando num acordo. Inclusive, os irmãos vão embora. E depois, quando eles estão já saindo da loja, o cara começa a baixar mais e mais o preço, querendo que o garoto volte para dentro e acabe levando o retrato. Acaba não conseguindo. Curioso, o capítulo se encerra e aí começa o capítulo seguinte, onde a gente vê o desfecho daquela situação. Não pro lado dos meninos, mas pro lado do vendedor, que é algo também bastante curioso aqui nessa história do Machadão. E descobrimos que entra um terceiro comprador, um homem que vai comprar essa ilustração que o garoto estava interessado, e quando o vendedor diz, ele coloca um preço muito maior do que já era exorbitante lá para o Pedro ou para o Paulo, agora eu não lembro. O que vale dessa cena é que o cara compra na lata, ele não titubeia, ele não barganha a respeito daquele preço, ele leva aquela gravura. E claro, o vendedor fica satisfeito: puxa, eu quase vendi isso aqui por pequenos vinténs. Mas não, ele conseguiu sim os tais R$ 1.000 que ele queria. Claro, o que vale desses dois capítulos a respeito dessas barganhas ali dentro dessa loja de gravuras é que temos uma dualidade econômica, né? Claro que ali tínhamos a coisa do capitalismo e do socialismo, as questões do mais-valia, lá do Karl Marx e por aí vai. Na verdade, temos que não adianta quanto custou a produção daquele bem ali para ser vendido, comprado, o que importa é o que o comprador quer dar em troca daquilo. É exatamente isso. Claro, os garotos, o Pedro ou o Paulo, ele não quis dar aquele valor que o vendedor pedia, mas quando veio uma pessoa que realmente não se importava com esse valor, mas queria o produto, aí sim ele deu o preço certo e correto. Claro que todo esse comentário econômico aqui o Machado não colocou em nenhum momento uma explicação pelo narrador. Isso também é bem curioso. Agora, diante de tudo isso que eu já falei para vocês, esses primeiros 26 capítulos de Esaú e Jacó,
praticamente quase não tem uma grande narrativa, e sempre no esquema do Machado de Assis, trabalhando com um elenco muito pequeno. O que temos aqui? Pai, mãe, 2 irmãos, uma tia, Plácido e Aires. Temos 6, 7 pessoas no máximo, adivinha também, vamos virar para 8? Sim, é pouquíssima gente, mas o Machado consegue colocar tudo na medida do que ele gosta. Porque sempre o que vale nem são os personagens ou o que eles fazem, mas o modo que ele narra tudo isso. E sempre esse é o grande ponto-chave de todos os romances do Machado de Assis. Esse é o principal estilo dele. Com certeza aqui temos a mesmíssima coisa que a gente sempre tem nas outras obras, e por isso tá tudo ok, mesmo que de fato a gente não saiba ainda sobre do que se trata esse livro. Lembrando de novo, né? Como eu comentei, não há nenhuma questão amorosa por enquanto, mas justamente no próximo capítulo, que vai estar na segunda parte da leitura comentada, o capítulo 27, justamente já temos uma questão a respeito, sim, das questões amorosas. Mas eu não vou adiantar porque senão será spoiler. Mas a gente pode sim, já claro, deduzir, porque são 2 irmãos que gostam de coisas semelhantes, mas também já se opõem a muitas outras, porque o dualismo entre os dois é grande e é evidente. Aquela briga que eles tiveram no ventre da mãe ou numa vida passada, com certeza eles já têm nessa, obviamente, né? A família toda já percebe que eles vivem brigando o tempo todo, e com certeza, claro, vai entrar uma mulher nessa história. Mas isso não há dúvida nenhuma. Claro, é a minha principal aposta nessa história, que realmente eu não sei é nada, nem desconfio que possa acontecer entre tantos capítulos que ainda estão pela frente. Enfim, eu gostei bastante do molho tradicional aqui do Machadão, essa sua nova história, gostei bastante, não tem o que reclamar. Na verdade, a gente pode dizer que esse é o texto mais crítico que ele fez, e a respeito de muitas coisas ao mesmo tempo. O tempo todo ele está colocando informação nova. Com certeza nos outros 3 primeiros livros da sua fase realista não havia nada igual. Enfim, sábado que vem temos a segunda parte aqui da leitura comentada de Esaú e Jacó. E para terminar, deixa eu dizer aquela coisinha que eu ia dizer também, que faltava a respeito de leituras comentadas. É que vamos começar aqui no Matado de Livros a leitura comentada de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Isso era um projeto com 14 vídeos, porque o texto é grandinho, como vocês podem perceber, é um belo de um calhamaço de 1500 páginas. Começa amanhã, dia 2 de fevereiro, e nos próximos 14 domingos teremos a divisão de todos esses montes de capítulos que com certeza teremos aqui nessa aventura desse escritor francês. Conto também com a presença de vocês, e claro, também deixo o link aqui embaixo para vocês poderem adquirir o livro através da Amazon, naquela coisinha de ajudar o canal a crescer mais um pouco. Bom, é isso que eu tinha para dizer nessas primeiras páginas aqui de Esaú e Jacó. Espero vocês no próximo sábado com a segunda parte. Aqui na descrição do vídeo você também confere o cronograma completo da divisão dos capítulos aqui para Esaú e Jacó. E enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado as dicas de resenhas que eu já fiz aqui dos livros do Machadão. E tchau!